Oi, gente, eu sou a E Gabriela eu sou o e no Lucas. vídeo de hoje a gente vai tentar esclarecer aí um pouquinho das ideias para você que tá pensando em comprar um apartamento, que não sabe se compra um apartamento da MRV, de uma construtora grande, né, amor? Será que comprar um apartamento MRV é pra você? Fica até o final pra você saber essa resposta. Então, Então, bora! bora! Bom, quando a gente fala, será que comprar apartamento da MRV é para você? A gente precisa entender, antes de tudo, a nossa resposta, ela vai depender de o que você procura, né? É a região que você procura, se você precisa de um imóvel pronto, em construção te atende e principalmente de quanto você dispõe, né, amor, no momento da compra do seu imóvel. Isso porque as construtoras maiores conseguem flexibilizar a questão do pagamento, da entrada, né? Consegue parcelar e talvez você tenha algum dinheiro investido. Então isso vai depender muito do seu perfil de compra. E isso vai influenciar bastante na sua decisão. Se compra um apartamento MRV ou se você tem condição de comprar um apartamento maior. Um apartamento usado, por exemplo, tem cliente que fala assim: não, o MRV até me atende, mas eu preciso de um imóvel pronto em uma determinada região ali, tem que ser naquele bairro, e se for diferente, não vai dar certo para mim, né? As construtoras maiores, geralmente elas começam a comercializar os empreendimentos que estão em construção desde o início da obra. Então, pode ser que você se depare com uma grande opção de imóveis ainda em construção, né? E se a sua urgência para mudar, ela é muito grande, se a sua necessidade, né, de mudar, ela é muito imediata, apesar de algumas construtoras terem imóvel em prateleira, que a gente fala, né, que é disponíveis para venda já pronto, com certeza a maior opção que você vai encontrar vai ser em construção, né? E aí tem gente que fala assim: ah, então eu vou comprar um ágio, por exemplo, ou eu vou olhar um imóvel usado para fazer o financiamento. E existem diferenças, né? Entre comprar com a construtora e comprar um imóvel que já é usado. Uma das principais diferenças entre um imóvel usado e um imóvel novo é a questão da taxa de juros, né, do banco. Geralmente, imóveis usados, a taxa de juros são um pouquinho maiores, né? Além de financiamento sair já mais caro, a taxa ainda faz ficar mais caro ainda esse imóvel para você. Quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, isso significa que com o mesmo valor de parcela que você pagaria em um imóvel usado, a Caixa vai liberar menos financiamento. Então, você vai pagar o mesmo tanto por menos empréstimo, né? Por menos dinheiro emprestado. E isso vai interferir principalmente na sua entrada. Então, você vai pagar o mesmo valor de parcela, você vai ter um financiamento menor e vai precisar dar uma entrada maior. Que já entra outro ponto que é importante a gente falar, né? A gente falou, na verdade, lá no início, tá muito ligado à flexibilização, que é a questão da entrada. Um imóvel usado que você vai comprar de uma imobiliária, um anúncio na OLX que você viu, por exemplo, o proprietário ele tá anunciando esse imóvel para venda porque ele precisa do valor dele, né, para fazer um novo investimento ou para comprar o imóvel onde ele vai morar agora. Então você precisa ter conhecimento de que se é um imóvel usado, você tem que ter o valor da entrada à vista, né? A Isso. diferença, porque a Caixa não financia mais que 80%, dependendo da linha de financiamento. Talvez você consiga ainda 90% de financiamento se tiver uma boa renda, uma renda mais alta, né? Mas essa diferença, com certeza, vai ser um valor que vai ser pedido à vista, além de documentação, ITBI, registro, transferência do imóvel, que com as construtoras maiores são geralmente 100% parcelado, né? A não ser quando a Caixa libera bem menos financiamento que a entrada vai lá em cima e aí pede um sinal alto. Mas na maioria das vezes você consegue uma flexibilização com a construtora, com a MRV, por exemplo, que não conseguiria com um proprietário direto. Outra coisa que a gente pode falar de imóveis usados é que também que você tem a questão de alguém já morou ali, né? Então vai ter coisas, defeitos que o proprietário do apartamento saiba e você não vai saber. De repente, nem ele sabe, né, amor? É, Quer um imóvel mais antigo, às vezes tá com problema na fiação interna. e aí talvez ele já decorou, ele já pintou a parede de uma cor, já texturizou outra parede. E aí, provavelmente, isso é provavelmente,
quer dizer que você vai ter que gastar com reformas maiores, né? Também tem essa questão de... É só para você ter uma noção que quando você compra um imóvel usado, você vai acabar gastando um pouco mais com reformas, né? E isso também não quer dizer que um imóvel usado é a pior das opções. Talvez para você seja uma opção melhor. Mas você tem que ter disponível o dinheiro, você vai ter que ter disponível a Né? documentação, o tanto a reforma. Então você tem que pôr no papel se realmente o imóvel usado é a melhor opção para você. Sim, outra coisa, o Lucas falou sobre as reformas, né? Geralmente, quando você compra direto com a construtora, a MRV em si, falando sobre ela oferece uma garantia para você. Então, a MRV te dá 5 anos de garantia. Tem todo um memorial descritivo, um manual do proprietário que te fala em cada item da construção do seu apartamento qual que é o tempo, né, de garantia, que pode chegar em até 5 anos. A maioria dos itens são 5 anos. E no imóvel usado, qualquer problema, né? Então, assim, você mudou 30 dias depois, você descobriu que ele tá com um defeito na estrutura, por exemplo, a responsabilidade já vai ser sua. Mas em contrapartida, pra gente não falar só bem do imóvel novo, é que em contrapartida, talvez imóvel usado você consegue encontrar uma opção, mais opções, né? Como um imóvel maior, ou um imóvel numa localização melhor. Então você tem mais um leque de opções maiores, né? Sim, às vezes o proprietário de determinado imóvel que te atende em relação à localização, né, e tudo, até o imóvel, igual o Lucas falou, com uma metragem maior, ele tá com uma urgência de vender, né, para poder pegar o valor, e aí às vezes você consegue encontrar um imóvel assim com um valor, né, um pouco abaixo do que a valorização, do que ele realmente vale. Então, não é que não é uma opção, que você não deva comprar um imóvel já usado, né, amor? Mas você precisa ter esse conhecimento em relação a essas despesas, a essas desvantagens também, e se dedicar. Se você quer comprar um imóvel usado, você já olhou, tá na sua condição e tem que ser um imóvel usado por conta de prazo, ou tudo que a gente já falou aí para trás, é importante que você pesquise a fundo, conheça sobre o prédio que você está comprando, qual a data de construção dele, qual que é mais ou menos o período, né, de manutenção, de pintura, o que os moradores gastam para dar essa manutenção. Enfim, é importante que você disponha um pouco mais de tempo, cuidado para poder correr atrás desse imóvel usado e não fazer um negócio ruim que vai te dar dor de cabeça no futuro, né, amor? A gente também estava falando sobre o assunto sobre ágio, né? Quando a gente faz compra com ágio, existe aqueles contratos de gaveta, né? Que a gente compra, mas tá no nome do proprietário ainda, para facilitar, né? Mas esse tem também os seus pós e contras, né? Sim, é importante ficar atento também à questão do ágio, porque geralmente quando você compra ágio, você mantém o pagamento, né, do financiamento que o antigo proprietário fez no nome dele, né? E geralmente essa compra é uma compra que oferece um pouco mais de riscos para quem está comprando. Por quê? Como você ainda paga o imóvel no nome dele, diante da caixa, diante do cartório, esse imóvel continua sendo do antigo proprietário, né? O que geralmente é feito é um contrato de gaveta, também reconhecido em cartório, que também tem valor jurídico, mas menor, né, do que o valor do registro do imóvel e do financiamento que está ativo na caixa, por exemplo. É uma compra arriscada. Pode ser que você tenha dor de cabeça, né? A gente pode até dar um exemplo de por exemplo, alguém compra um imóvel e esse proprietário vem a falecer antes de você quitar esse imóvel, antes de você transferir ele para o seu nome. E aí o que acontece? Ele faleceu. Aí seu negócio não é com ele, é com a família. Sim. E aí se o imóvel... Aí começa aquela briga de na herança. Justiça, porque eu quero o direito da minha... Então você tem toda essa dor de cabeça aí que você vai ter que tá disposto a brigar na justiça para provar o seu direito em relação àquele imóvel. Então, o ágio ele tem que ser muito bem negociado também, tem que ser feito um contrato com o advogado muito bem feito, e mesmo assim, eu ainda, como corretora, não indico, para mim não é o melhor negócio. Bom, então resumindo tudo, um imóvel novo, ele é facilitado em questão de pagamentos, em questões de burocracias, então ele acaba sendo um pouco mais fácil, né, de se comprar do que um imóvel usado.
O imóvel usado, você tem mais opções, né? E você comprando um imóvel hoje, vou comprar um usado porque eu quero um apartamento maior. Quando você compra um apartamento menor da MRV, você está comprando, é o seu primeiro imóvel, né? Sim. Acaba sendo o perfil de pessoas que compram um MRV, geralmente, não é generalizando, mas a maioria das pessoas são o primeiro imóvel. E isso não quer dizer que você vai viver... Casar com ele. Vai viver o resto da vida com esse primeiro imóvel. Não, ele é o seu primeiro passo inicial, né? Depois... Porque o imóvel valoriza. Você comprou ele hoje, amanhã você vende, e aí você tem um dinheiro de caixa, porque você comprou um imóvel, e aí você consegue comprar uma casa maior, ou você pode pôr para alugar. Então você tem um leque de opções aí para resolver. Geralmente os imóveis da MRV não ficam parados. Então você compra o seu primeiro imóvel na MRV, por exemplo. Às vezes você até tem o dinheiro para pagar a entrada lá à vista, para comprar um imóvel usado. Mas se você parar para pensar que esse dinheiro, às vezes investido, aplicado, ele vai render para você, enquanto o imóvel da MRV também está valorizando, a gente consegue entender que num futuro não muito distante, você consegue fazer uma aquisição melhor, né? De construir a sua própria casa, projetada do jeito que você deseja, né? Ou de comprar um imóvel novo, mas de um padrão mais alto, com os valores que você vai ter reunido. E aí, colocando o imóvel da MRV para alugar também, é um dinheiro que vai pagar a própria prestação dele sozinho, né? E você vai ter esse imóvel rendendo ali, se pagando sozinho para você. Então, hoje, se você me perguntar qual é a melhor opção, desde que te atenda em relação à localização e ao prazo, comprar um imóvel da MRV com certeza vai atender aí o que você procura e vai ser a melhor escolha. Isso mesmo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, vem fazer parte da família Nossa 301. Se você gosta desse tipo de vídeo, de dicas, então você tem que estar inscrito, porque os próximos vídeos serão de dicas, e se vai ficar fora dessas dicas, não é muito bom, né? Então desce aqui, se inscreve, para você não perder nenhuma dicas futuras. Então, Tchau!